que há aqui todo um conjunto de ritos que de facto acentuam a importância do que vem a seguir, que é o Evangelho. Há um autor que faz uma meditação muito interessante e compara este momento, estes ritos preparatórios precedentes do Evangelho, o incenso, o cantar o Aleluia, o pegar no Evangelho, o Evangeliar, o levá-lo profissionalmente, tudo isto, tudo, dizer que este é um momento em que na Assembleia como que surge o grito da parábola das virgens. Aí vem o esposo. E assim como as virgens se levantam e preparam as lamparinas para receber o esposo, a Assembleia também toda ela se mexe, toda ela se prepara através das pessoas para escutar o Evangelho. E tem um quê de verdade, ao nível espiritual, este aspecto, digamos assim. Depois a proclamação do Evangelho. Sempre Nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, muito alto. Toda a celebração da palavra caminha para aqui. E tudo o que vem a seguir é consequência, ou seja, brota do Evangelho. Portanto, o centro da palavra, da celebração da palavra, é o Evangelho. E, portanto, tudo o que o precede aponta para ele, e tudo o que segue é, no fundo, consequência, é gerado, provocado pelo próprio Senhor Jesus. E, portanto, reparem que na celebração da palavra há como que todo um caminho que aponta até o Evangelho. Portanto, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, tal como na história da salvação, Deus foi-se revelando em seu Filho Jesus. E depois tudo o que vem a seguir, a homilia, o credo, a oração dos fiéis, brota daí. Brota do Evangelho. Talvez, em termos espaciais, torna-se importante. É isso, porque de facto a questão entre a ligação, por exemplo, quem proclama o Evangelho só pode ser ou o diácono ou o Papa. E, portanto, ele tem que ser da presidência para o fazer, ou então quem esteja lá. Juntar os leitores para o local. Tomemos um modelo. Pronto, tomemos aqui um modelo. Pensamos aqui. Até mesmo em termos para a dignidade da proclamação do Evangelho. Suponhamos, temos aqui o altar, temos aqui a presidência, sei lá, temos aqui o ambão. Não é? Em toda a celebração da palavra, estamos todos sentados, o presidente aqui, os concelebrantes, o bem, o diácono, os leitores vão proclamando a palavra de Deus, o evangeliário, que é o livro litúrgico que contém os evangelhos, normalmente está sobre o altar. Não é? Tudo sobre o altar. O que é que sucede? Então, neste momento, se há diácono, que deve ser o diácono a proclamar o evangelho, mas muitas vezes nas nossas paróquias não há diácono, é o próprio prior, o padre, que está a presidir. Se há diácono, ou melhor, antes disso, se há incenso e tudo, os acordes levam, o presidente põe incenso e depois eles retiram-se para um dos lados. Depois vai o diácono pedir a bênção para ler o Evangelho. Pede a bênção ao presidente e o presidente abençoa para que proclame o Evangelho. Uma vez recebida a bênção, o diácono dirige-se ao altar para pegar no Evangeliar. E leva o Evangeliar. Deve levá-lo. Com nobreza. Eu sou um bocadinho contra aquela gente que diz não se deve levantar muito. Fica-se assim, isto aqui não é exposição nenhuma, então se o diácono ainda por cima for atarracado, o povo não o vê. Quer dizer, Paulo, estamos ali para, de facto, o Evangeliário é o texto, é o livro que contém os Evangelhos e, portanto, ele é, digamos, o símbolo visível naquele momento de Cristo, palavra que está a chegar, e por isso é que é aclamado, por isso é que é recebido honorificamente. E, portanto, ele leva. A Assembleia aclama com o Aleluia e vai-se dirigindo, normalmente, ele depois levantou, vai-se dirigindo processionalmente com as velas ao lado, o turibo, vai-se dirigindo para o ambão. E deve ficar com o evangeliário levantado até acabar o Aleluia. Senhores diáconos, chegam ali e aquilo espetam logo. Isso compreende-se, porque normalmente os diáconos que há aí são diáconos permanentes, já estão um bocado de velhotes. O peso não.
Aliás, devem ter um consenso estético, perceber que o próprio baixar do Evangeliário é um baixar que deve acompanhar o canto, o ritmo do canto. E, portanto, não é chegar ali e baixar logo. Mas pronto. Então, uma vez colocados no ambão, para as velas de cada um dos lados, os ritos ainda continuam, porque o diácono saúda a Assembleia, o Senhor esteja convosco, enuncia o texto, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, e depois incensa o Evangeliário, a palavra de Deus. Incensa. E só depois é que começa a proclamar. No fim, e enfim, são aspectos rituais, mas vale a pena terem. No fim, como nas leituras, há sempre uma aclamação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Diz ao Evangelho, o diácono, ou aquele que o proclama, diz palavra da salvação. E nós, glória a vós, Senhor. Diferente à aclamação. Essa aclamação deve ser dita, e deve ser dita com vida, não é? Palavra da salvação. E claro que a Assembleia, quando é assim, responde da mesma maneira. Glória a vós. E manda-se tudo para os manos. Mais um tempo. Outra coisa. É importante que o diácono perceba o seguinte, aqui vocês são arquitetos, não têm a ver com isto, mas o diácono e os senhores padres percebam isto. Na aclamação final, nós já não elevamos o Evangeliário. Sim. Esta palavra. Porquê? Aqui sim, porque estamos a começar, estamos para receber Cristo Palavra. O Evangeliário é o símbolo dessa palavra. É o livro que a contém. Mas depois de proclamado o Evangelho, o que é a palavra de salvação não é o Evangeliário, mas o que foi ouvido naquele dia. E é por isso que a gente não eleva ao Evangeliário. O Evangeliário fica lá. O que a gente aclama é aquilo que foi ouvido naquele dia. Foi um pedaço do que vem no livro. Antes não, nós recebemos Cristo Palavra, que está ali naquele livro e que sabemos que ele contém. Mas para nós, naquele dia, o que é a palavra de salvação foi o texto lido, já não é o livro. E por isso, ao fim, o diácono não deve elevar o Evangeliário. E, acima de tudo, não deve, gongoricamente, acrescentar coisas, como alguns acrescentam. Não contentes de dizer palavra da salvação, põe para ali uma verborreia à volta. Este, irmãos, é para nós hoje a palavra da salvação. Ora, bolas. É como o outro. Eu chamo António Maria, não sei quanto, mais conhecido por Totó. Carlos. Então, nessa lógica, qual é o sentido de recebermos a bênção que eu referi? Que ele é levado... Aí é outra coisa. É o sentido de sermos abençoados pela palavra de Deus, que é um rito que vem dos nossos irmãos orientais, que está confinado ao bispo, e que foi um rito um bocadinho introduzido na nós ocidentais pelo Papa João Paulo, que trouxe esse rito da liturgia dos orientais e começou a aplicá-lo nos seus pontificais, abençoar o povo de Deus com o Evangeliário simples. E hoje os bispos é que podem fazer isso. Um padre não deve fazer isso. Fazem quase todos. Não, quase não. Mas isso são os candidatos. Normalmente a seguir à propagação da palavra. Alguns levantam, não devem levantar. Abençoar, eu ainda não vi. Não, mas não devem. Aquela parte de levar as velas quando se está a ler o Evangelho é importante ou é? Elas existem, tudo bem. Vai os dois acólitos de cada lado. Só há uma exceção. É que no tempo pascal, porque o Sírio está ao lado do ambão, no tempo pascal o Sírio está ao lado do ambão, não se leva velas. Não se leva velas. Seguindo, vá que temos que avançar. E eu queria... Depois também, em caso de celebrações... Claro, pode-se cantar no fim, no alto. O aleluia é uma aclamação. E claro que até muitos liturgistas dizem, se ao fim repetimos o aleluia, o diácono nem deve dizer palavra da salvação. A palavra da salvação também já é uma aclamação, é uma duplicação de aclamações. E há casos em que omitem. Ele acabou, não diz palavra da salvação, mas o coro irrompe de novo com o aleluia, que é o mesmo sentido, aclamar a Deus.
Sim. No geral, a gente costuma fazer as duas. Está tão mecanizado que... Depois segue-se a homilia, como sabeis, ou pode ser feita da presidência ou do ambão, no geral. Símbolo da fé, o que nosso credo, ou seja, a resposta de fé da Assembleia, e a oração dos fiéis. Chamo a vossa atenção para isto. Quanto ao símbolo da fé, sabemos que o credo tem 3 grandes afirmações de fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo e na sua ação da Igreja. Claro que valia a pena, mas não temos tempo de ver os textos e analisar e perceber os 2 símbolos, quer o de Niceia, quer o de Niceia e Constantinopla. Não é? O símbolo da fé é o credo. Sim, isso eu sei, mas já é feito da presidência. Sim, poderá ser da presidência. Há padres que permanecem no ambão. Há padres que permanecem no ambão do canão. A oração dos fiéis chama a vossa atenção para o seguinte. Este é, por exemplo, como vos disse, um dos elementos recuperados com a reforma do concílio, trazido de novo para a liturgia da missa, existia nos primeiros séculos, foi tirado, e no geral a estrutura da oração dos fiéis já sabemos, tem uma introdução, convite à oração, um conjunto de intenções e uma oração conclusiva. Que é também feita pelo ambão, o presidente também pode ser feita, a oração dos fiéis pode ser feita às intenções do ambão, o convite e a conclusão, como é do presidente, ele está na presidência e faz da presidência. Se ficou no ambão, faz. Se for no ambão, nesse caso é ele que foi a oração dos fiéis. Sim, no geral, muitas vezes quando não tem ninguém. Sim, mas o amigo que eu... Também pode ser uma estante. Do ambão? Não, a estante. A oração dos fiéis não... Sim, mas Quando bastante, não é? no geral já é preciso. As antigas administrações. Não, mas estou a dizer que não é uma coisa necessariamente obrigatória de ser do ambão, é isso que eu estou a dizer. Mesmo que haja diácono, pode preferir de outro sítio, não tem que ser do ambão. Sim, não é forçoso, será só um diácono. O diácono pode ir ao ambão, mas também pode ficar ao lado do presidente e ler ali as intenções. Isso não tem. Quando isso às vezes acontece na Assembleia, quer dizer, em certos encontros, Sim, no renovamento. muitas vezes pode suceder que a Assembleia, ou melhor, a oração dos fiéis, o Presidente convida a Assembleia a também fazer algumas intenções. Em grupos pequenos isso pode acontecer, nas nossas Assembleias de domingo é um bocado difícil, são numerosas, mas, por exemplo, na conclusão de um retiro, num encontro mais nosso, convivial. Mas muitas vezes o que a Agora, gente assiste é a ações de graças mais do que a petições. Pois é isso, a gente pede E não intenções só, gerais e sai outra coisa. a Instrução Geral do Missal manda chamar a atenção para o seguinte: na oração dos fiéis nunca se podem omitir 4 núcleos de intenções. Podemos meter outros, podemos acrescentar intenções pessoais, outro grupo, suponham é um matrimónio, nada obsta que na oração dos fiéis os noivos ponham uma intenção pelos seus pais, seus padrinhos, ponham uma intenção por familiares defuntos, ponham uma intenção por... e ela já lá está, os casais presentes, etc, etc, etc. Mas nunca devemos omitir na oração dos fiéis 4 núcleos de intenções, que são estes. Primeiro, diz o coisa, que se reze pela Igreja, quer a Igreja Universal, quer a Igreja local. Reparem, este núcleo de intenções dá N intenções, se nós quisermos. Uma pela Igreja Universal, outra pelo Santo Padre, outra pelos bispos, outra por... Quer dizer, isto pode-se desdobrar, este núcleo, em N intenções. E reparem que ao domingo é isto que acontece. Às vezes pela Igreja de Deus, etc. Outras vezes pelo Santo Padre, e não é sempre igual. Porquê? Porque o que interessa é que haja uma intenção pela Igreja. E como vos digo, isto desdobra-se em N intenções. Segundo grande núcleo, se haja uma oração pelas autoridades. Isto é, aqueles que estão investidos em autoridade, pelos governantes, pelos que regem os destinos dos povos, para que venham, o seu governo nos traga paz, liberdade, bem-estar, etc, etc, etc. Sempre a Igreja rezou pelas autoridades, mesmo quando elas são florinhas que não se chamam. Sempre. Acho que não são florinhas, são cargos. Carlos e pior que isso.
Mas pronto, mas sempre rezou pelas autoridades, que estão investidos em autoridade, que é os que regem os destinos dos povos, as autoridades nacionais e internacionais, tudo. Terceiro núcleo, devemos sempre, nunca deixar de rezar por todos os que estão em dificuldades e tribulação. Sejam essas dificuldades materiais ou espirituais. E, portanto, rezar pelos que sofrem, pelos doentes, pelos abandonados, pelos que estão em crise, pelos desempregados, pelos que passam fome, por tudo. Por todos os que sofrem, no corpo ou no espírito. E reparem que este núcleo dá para N intenções também. Não podemos em cada domingo esgotar. Um domingo rezamos pelos doentes, outro dia podemos rezar pelos prisioneiros, outro dia podemos rezar pelos imigrantes, outro dia por aqueles que sofrem, por outro dia por aqueles que estão em crise de fé, por outro dia por aqueles que estão desavindos, Os estudantes que fazem exames. por tudo. Claro. Quarto núcleo, que deve ter intenções, o quarto e último núcleo. Devemos rezar por nós ali, pela comunidade concreta. Por nós, pelos que estiveram connosco e já partiram, pelas nossas necessidades, para que sejamos fiéis, por tudo, por nós, o povo de Deus ali, nós que estamos em oração. Rezar por nós, pelas nossas intenções. Ora, é evidente que estes quatro núcleos desdobram-se em atos e intenções. Claro que a gente, se pusesse para aí a fazer, éramos capazes de ter uma oração de fiéis com 20 intenções. Claro que tem que haver o bom senso. Eu lembro, por exemplo, quando foi a visita do Santo Padre, Bento XVI a Portugal, eu estava na coordenação da missa cá e nós tínhamos proposto para Roma 10 intenções. Porque queríamos abarcar as famílias, os jovens, as crianças, os doentes, um bocadinho discriminar um bocado. E depois a resposta que veio de Roma é: tem que reduzir isso para 6. Ou para 8, 6. Tem que reduzir isso para 6, porque para não alongar a oração dos fiéis. E então, claro, tivemos a unir jovens e família, ou seja, acabámos por ter que pegar em 4, refundi-las e tudo. Porquê? Porque tem que haver um bom senso, senão acaba por ser uma oração dos fiéis quilométrica e que depois, muitas vezes, como o Padre João dizia, que quando se propõe às pessoas, as pessoas dizem: Senhor, quero-te agradecer, e aquilo sai um bocado pífio. E depois o que sucede é que quando a oração dos fiéis é partilhada, vocês se calhar já perceberam, é que sai um bocadinho mais as nossas intenções pessoais e as pessoas vão se esquecendo destes núcleos. Então o que é que sucede? O padre preside, de vez em quando toma a palavra pela igreja e tal, e vai metendo a primeira intenção. E depois há mais umas não sei quantas que a gente está a dizer, fala ele outra vez, pelas autoridades, ou seja, chega ao fim e ele estão lá todas, não é? Mas vai ele enfiando, porque depois as nossas é por nós, pelos amigos que não tiveram connosco, pelos nossos pais, não é? E o horizonte universal vai escapando. E então lá vai o Presidente enfiando devagarinho para ver se a coisa vai. E, portanto, reparem, é um elemento importante, de facto. E claro que uma boa oração dos fiéis, bem feita, e que brote da vida da comunidade, é uma oração empenhativa. A oração modelo é aquela da Sexta-feira Santa. A oração modelo disto é a liturgia de Sexta-feira Santa no que toca à oração universal. Essa tem 10 intenções e abarca tudo o que é possível no mundo. A oração de Sexta-feira Santa. Está claro até aqui? Está? Então vamos ficar hoje por aqui, é 1h08. Na próxima sexta-feira pegamos a liturgia da Eucaristia e eu ainda vou dar um lamiré sobre ano litúrgico e, até respiro fundo e engulo, a dedicação da igreja e do altar, para ver se conseguimos. Se não, se o Pedro um dia me arranjar aí mais uma meia hora ou uma coisa, eu venho cá e vou... No futuro, não é possível, Pedro. Sim, podemos pensar nisso. Pois, contigo. Está bom? Há alguma dúvida, alguma coisa que ficou menos clara da minha parte? Está tudo? Então vá, um santo domingo para todos e até sexta-feira.